agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Boa noite, irmãs e irmãos. Nos reunimos com a certeza de que o nosso movimento de encontro reflete um importante aspecto da graça de Deus revelada para toda a humanidade, formação de um só povo para o reino de Deus. Assim, adoramos em espírito e em verdade ao nosso triuno Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, cantando. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Oração de adoração. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembléia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso! Como é grande a tua força! A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por
causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Salomão 89, versículo 2, versículos de 5 a 9 e de 11 a 16. Declaração fraterna de perdão e reconciliação com nosso Deus. Irmãs e irmãos, é por meio de Jesus, o Cristo, que nós somos perdoadas e perdoados de todas as falhas, de todas as omissões que fazem parte da nossa trajetória humana, mas que devem ser deixadas para trás na nossa trajetória em direção ao reino de Deus. Então, todos e todas perdoados e perdoados, somos convidados à liberdade. Os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em nós produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos
Efésios 2, de 11 a 22, nos diz o seguinte: Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão.
Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Marcos, capítulo 6, de 53 a 56. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãs e irmãos. Hoje é o 16º domingo no tempo comum, ano B, e estamos no dia 18 de julho de 2021. O desafio desta noite é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, 30 a 34 e 53 a 56. Entre lagos, travessias, multidões e abismos sociais, acabamos de atravessar o testemunho profético de João Batista, que proclamou contra a injustiça, o erro e a falsa religião, a custo de sua própria vida. Nos atingiu sem escapatória a pergunta: será que ainda hoje existem profetas entre nós? Qual é o preço que se paga por essa postura em nossa sociedade? No Evangelho de Marcos 6, 30 a 34, 53 a 56, dois recortes. Narrativas clássicas, como a multiplicação dos pães, ficam de fora da leitura deste domingo. Porém, é significativo que as narrativas sobre o milagre da multiplicação dos pães nos evangelhos aconteçam imediatamente após o relato do banquete promovido por Herodes e que culminou na morte de João Batista. Ali temos um banquete dos reinos deste mundo, mas na sequência, com a multiplicação dos pães, vemos outro banquete, o banquete do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que culmina em vida para todos e não em morte. Então a gente vê que essa trajetória dos últimos domingos, ela está mostrando para nós esses contrastes, essas oposições entre aquilo que Jesus apresenta, com suas palavras e atos, e aquilo que é apresentado pelos poderes desse mundo, que se opõem. Analisando o texto de hoje, percebemos que os 12 discípulos enviados anteriormente, que agora acabam de retornar da missão dada por Jesus, são aqui designados como apóstolos. Antes enviados discípulos e aqui retornam como apóstolos. O que isso significa? Quer dizer que na ida eram aprendizes dos ensinamentos de Jesus, o Mestre, e na volta da prática missionária são pessoas com uma formação mais completa, pois guardam e proclamam o Evangelho, isto é, palavra e ação, pregação e diaconia, tal qual a prática de Jesus. Isso nós percebemos na nossa vida também. As pessoas em todas as fases da vida, antes de ir para alguma tarefa, alguma missão, alguma etapa da sua trajetória, começa como um aprendiz, como um discípulo, e depois se forma como alguém que guarda um conteúdo precioso de algo que pode ser aplicado na vida e na sociedade. Quando se assume a tarefa missionária, mais tarefas surgem.
pois as necessidades das multidões são inumeráveis. Tal a injustiça que recai sobre elas. Assim, nem Jesus, nem os enviados têm oportunidade para descansar. Se desligar do povo é também uma tarefa pesada, pois evitar a popularidade fácil, manter o compromisso pela justiça com as pessoas e repor as energias não parecem situações conciliáveis, né? De um lado pode ter fama, do outro existe um compromisso com as pessoas para que se alcance justiça, e por outro lado também se quer descansar. E essas coisas entram em uma situação conflituosa, né? Como conciliar essas situações? É assim que termina a primeira parte do Evangelho de hoje. Jesus sente em seu próprio ser o sofrimento daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Termina ali no versículo 34. Aqui certamente Jesus ajuda as pessoas a terem consciência da situação que são obrigadas a viver e as ensina a lutar por justiça e paz sem pegarem armas, mas compartilhando e se unindo fraternalmente. Diante desses sinais visíveis do reino de Deus, o que será que a segunda parte do Evangelho de hoje quer transmitir? Ao contrário daqueles que, ao questionarem Herodes, eram presos, torturados e degolados, na presença de Jesus e dos discípulos e discípulas, as pessoas eram ensinadas, saciadas e curadas, mesmo que apenas tocassem na barra de sua roupa. Mesmo que apenas tocassem na barra da sua roupa, lá no versículo 56. Então a gente vê esse contraste enorme entre o poder do reino de Deus que Jesus carrega consigo, frente aos poderes dos opressores deste mundo. Concluindo, irmãs e irmãos, não devemos brilhar os olhos para os milagres, mas sim para a coragem que Jesus oferece às pessoas. Ninguém levaria um doente para ser tratado no sistema de saúde de Herodes, pois a morte era certa. Mas no SUS de Jesus, as pessoas se entusiasmavam e tiravam seus doentes de casa para levá-los à praça onde eram curados, sem ter que passar a noite numa fila com senhas limitadas. Irmãs e irmãos, com a nossa participação incansável, Jesus transforma a vida de muitas pessoas, tirando-as da ignorância e da indiferença e criando condições para que a vida digna de todas as pessoas se realize com alegria e comunhão. Está certamente no nosso coração a certeza de que em Jesus Cristo o reino de Deus já chegou. Amém. A carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22, enfatiza a formação de um só povo. É um sonho possível e oramos com esperança que isso se realize. A nossa gratidão certamente narra uma longa lista de vitórias e bênçãos alcançadas. Ainda, a nossa intercessão suplica por renovação das forças e ajuda para os que mais sofrem. Porém, ainda que convictos da graça de Deus em nossas vidas, a formação de um só povo exige justiça e paz. Como haver tal realidade se diante dos nossos olhos um homem é capaz de desferir socos e chutes a uma mulher? Uma criança vulnerável chora. No entanto, esse pai escolhe a covardia que cuidar solidária e corajosamente de sua família. Noutra ação violenta contra a mulher, um assessor do agressor Iverson de Souza Araújo, DJ Ives, nada fez para impedir que Pamela Holanda fosse atacada, com nítido ódio contra uma mulher. Senhor, fortaleça a luta das mulheres e transforme o coração dos violentos para que a formação de um só povo se realize. Amém.
chorou como eu chorei. Jesus também foi um homem, como eu jamais serei, pois andar como ele andou, jamais eu andarei. Por amor foi até o fim, se entregou numa cruz por mim. Fazer o que seu filho fez, Senhor, é tão difícil imitar. Mas uma coisa eu posso prometer: vou tentar. Fazer o que seu filho fez, Senhor, é tão difícil imitar. Mas uma coisa eu posso prometer: vou tentar. Vou tentar. Vou Irmãs e irmãos, nesse final do culto nós somos enviados e enviadas como aprendizes para uma tarefa que é a missão. Missão onde somos confrontados com os desafios desse mundo, que inclui a violência contra a mulher, que inclui as questões ligadas à nossa situação política nesse país, a situação de saúde nesse país. Que possamos, nesse envio, assumir essa tarefa, com a certeza de que o nosso retorno é como apóstolos e apóstolas, que carregam essa preciosa mensagem, que traz justiça, que traz paz, que é uma luta para que as pessoas não peguem armas, mas que fraternalmente compartilhem a graça que é dada por Deus, que compartilhem as coisas que nós temos em comum, que compartilhem o amor. Assim somos enviados e enviadas ao mundo para que a graça de Deus se manifeste, para que a bênção de Deus nos alcance. Assim recebam a bênção que venha do passe da terra. Amém. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta, ele entrou em casa.
essa morada um dia será